Como orar pela restauração? Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Quando nós agora vamos recorrer a esse recurso espiritual para a restauração do casamento. Como se deve orar? Bem, eu já quero dizer uma coisa para você. Quando nós falamos em orar pela restauração, obviamente você está em um canal que lida sobre casamentos em crise, restauração e somos cristãos. Então a base de tudo aquilo que nós falamos é a Bíblia. Só que quando nós falamos de oração, tem algumas coisas que nós precisamos esclarecer. Por exemplo, nesses praticamente 10 anos em que eu lido somente com esse assunto, eu já vi muitas coisas que as pessoas utilizam na busca pela restauração. E uma delas é orar, mas de uma maneira sistemática. Como é que seria isso? Por exemplo, existem pessoas que falam assim, olha, eu vou restaurar meu casamento, então eu vou subir no monte toda semana. Eu subir ao monte toda semana vai fazer com que meu casamento seja restaurado. Outros falam assim, não, eu vou na igreja todos os dias pela manhã e então meu casamento vai ser restaurado. Outros falam assim, não, eu vou pegar a oração de Oséias e eu vou utilizar a oração de Oséias e meu casamento vai ser restaurado. Esses sistemas de recursos para a restauração de casamento, eu vou ser sincero para você, até hoje, uma década lidando com isso, vendo pessoas de N religiões diferentes, eu nunca vi dar certo. Nunca vi. Sabe por quê? Porque normalmente o problema de um casamento, ele não se resolve sob uma penitência ou sob uma mera sistematização de um ritual. Não é assim que um casamento é restaurado. Agora, a partir do momento que a gente entende que não é sobre essa estrutura, nós precisamos então compreender como orar da maneira correta. Entenda o seguinte, você orar 10 vezes ao dia e você orar uma única vez, certamente essa uma única vez é o suficiente se ela for feita da maneira certa. A Bíblia fala assim que o cristão, aquele que recorre a Deus, não precisa ficar repetindo orações. Deus ele não se esquece como nós nos esquecemos. Deus ele não nos atende porque nós ficamos repetindo a mesma coisa. Se hoje você pedir algo ao Senhor, pode ter certeza, o seu pedido está protocolado no céu. Deus tomou ciência dele. Agora, se Deus não atendeu o seu pedido imediatamente, não significa que Deus não ouviu a tua oração. E isso precisa ficar claro. E isso que eu estou falando é uma quebra de uma tradição, porque muitos creem que é pela repetição. Todo dia, toda hora, a mesma coisa. Senhor restaura, Senhor restaura, Senhor restaura. E não é assim. Deus não restaura casamento de quem pede mais. Deus não restaura conforme uma lista de espera. Não é assim. Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que simplesmente ir ao monte, simplesmente orar, simplesmente jejuar, não é isso que vai trazer o seu casamento de volta. Agora vamos compreender algo mais efetivo, que dá resultados. Você olha para o seu relacionamento, para o seu casamento, e você chega a uma conclusão de que você já sabe o porquê que o seu casamento deu errado. Naturalmente, eu costumo dar esse spoiler. O que destruiu o seu casamento foi o pecado. Simples assim. O pecado entrou no seu casamento, atingiu você, atingiu sua esposa, o seu marido, de tal forma que vocês se separaram. O pecado fez isso. Não tem aquele que fez mais ou fez menos. O pecado destruiu essa relação. Simples assim. Então, a partir disso, a Bíblia ela traz uma receita. Você confessa os pecados, você abandona esses pecados e você busca
agora uma restauração em torno de tudo aquilo que foi destruído. Então, diante de uma separação, você vai compreender, poxa, peraí, eu fui uma mulher rixosa, eu fui um homem vingativo, eu fui uma mulher que desprezava as demandas sexuais do meu marido, ou eu fui um marido que não me atentava à necessidade de afetividade, de atenção, de reconhecimento da minha esposa. Poxa, peraí, eu descobri aonde estavam os problemas. Agora eu vou orar ao Senhor. E eu vou pedir que o Senhor me ajude nesse processo. Que o Senhor me capacite para que de fato eu passe por essa transformação. Eu vou orar ao Senhor pedindo perdão pelas vezes que eu errei. Agora eu vou orar ao Senhor pedindo orientação de como eu vou promover essas mudanças na minha vida. Então, o primeiro nível da oração é esse. É uma oração que me traga discernimento, que me dê forças, que me conduza a algo. O perigo dessas orações que eu falei anteriormente, na condição de rezas, de rituais, é porque muitas das vezes, ao invés de eu mudar o meu orgulho, eu quero sacrificar o meu corpo. Ao invés de eu pedir perdão, eu prefiro subir um monte. Ao invés de eu reconhecer minhas culpas, eu prefiro ir todo dia na igreja. E isso não vai resolver o problema. Então, o primeiro nível da oração é você buscar em Deus auxílio para mudar tudo aquilo que você precisa. Só que isso não vai ser de uma maneira genérica. Sua oração não vai ser simplesmente, Senhor, muda tudo em mim. Não, porque quem pede para mudar tudo não muda nada. Senhor, me ajuda a controlar minha língua. Senhor, me ajuda a controlar minhas emoções. Senhor, me ajuda a controlar as minhas mágoas. Senhor, me ajuda a controlar a ira que eu tenho com alguma pessoa. Senhor, me ajuda a controlar a preferência que eu tenho pelos meus filhos. Senhor, me ajuda. Esse é o primeiro nível. Tudo bem. Só que é natural que você, estando no deserto, você se preocupe muito com o seu marido, com a sua esposa que foi embora. Apesar de eu não acreditar que você pegar uma oração pronta e simplesmente replicá-la, isso vai funcionar, porque a Bíblia não nos dá parâmetro para isso, mas existem essências, princípios que podem ser replicados. Então, por exemplo, quando você pega a oração de Oséias pela sua esposa, ali traz princípios. Você pode orar para que Deus proteja o seu cônjuge que foi embora. Você pode pedir que Deus coloque sua mão para que o pecado que ali esteja propagando possa ser restrito, que ele não frutifique, que não se propague, que não prospere aquele pecado. Você pode clamar que Deus tenha misericórdia do seu marido ou da sua esposa que foi embora. Você pode orar para que Deus abra-lhe os olhos, assim como hoje você consegue enxergar que foi o pecado que destruiu o seu casamento, que seu marido, que a sua esposa também veja isso. E da mesma forma que você fez uma autoanálise, você começou a observar pontos na sua vida que você precisa mudar, é natural que você também enxergue pontos na vida do seu marido, da sua esposa, que ela ou ele também precisam mudar. Então agora você vai orar por esses pontos. Senhor, ajude meu marido a ser mais presente. Senhor, eu peço que o Senhor ajude a minha esposa a ser mais calma, mais tolerante. Senhor, ajude meu marido a ser mais amável, mais carinhoso com as palavras. E agora você começa a orar de maneira pontual. Sabe uma coisa interessante nesse processo da oração? Eu gosto das pessoas que fazem a brincadeira, né, da junção das palavras. Orar e ação. Oração. É você se relacionar com Deus e isso gerar uma ação. Quando você ora, a oração não fica apenas ali. Você precisa dar vida àquela oração. Você precisa dar prática.
Então, diante de tudo aquilo que você ora, você vai trabalhar para que aquilo de fato aconteça na sua vida. Então, se você está orando para que seu marido seja mais carinhoso com as palavras, você vai ser mais carinhoso com as palavras. Se você está orando para que a sua esposa seja menos rixosa, você vai confrontar menos a sua esposa. E aí, desta maneira, aí sim eu já vi casamentos serem restaurados. A partir do momento que o indivíduo começa a recorrer a Deus, pedindo auxílio, pedindo este milagre de uma maneira consciente e trabalhando junto com o Senhor, matando a carne todos os dias, buscando todos os dias fazer conforme a vontade do Senhor, aí Deus faz o milagre. Aí Deus transforma. É neste momento que Deus trabalha. Então, se você vai orar pela restauração, ore dessa forma. Ah, irmão Diego, e se eu entrar num grupo de oração? E se eu entrar numa corrente de oração? E se eu subir num monte? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você pedir para as pessoas orarem por você, se não for sobre um propósito muito específico, eu vou falar para você que não dá efeito. Correntes de oração, círculos de oração, isso, aquilo, de uma maneira muito superficial, muito padronizada, sinceramente, isso não surte efeito nenhum. Jesus falou daqueles que se reúnem em praças e oram para serem vistos pelos homens, e ele vai justamente o caminho oposto. Você só entra no teu quarto, fecha a tua porta por trás de ti e ali você fala com o Senhor. Então, eu não creio nisso. Ah, Diego, mas eu posso ir no monte orar? Pode. Só que você vai num monte e você vai orar o que a Deus? Entendeu que eu falei que mais importante do que o ato de orar é o conteúdo da oração, é aquilo que você pede para Deus, é como você se relaciona com aquilo que você está pedindo. E eu vou te falar uma coisa muito importante. Comece a anotar o que você tem pedido em oração. Porque você vai observar em pouco tempo que Deus vai responder suas orações. E pode ser que em algumas dessas respostas você vai fazer justamente o oposto daquilo que se esperava. Não desista. Volte a orar. Peça misericórdia ao Senhor, peça perdão e continue. Tenha resiliência no ato de orar. Você não precisa ter persistência em uma oração específica. Você não precisa pedir a mesma coisa para Deus todo dia, toda hora. Mas você precisa ter resiliência para estar na presença de Deus todos os momentos. Agora, o que você vai pedir para Deus a cada momento? Isso é o que vai definir se você vai ter uma comunhão com Deus ou se você vai ser apenas uma pessoa que vai ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. E não é pelo muito falar, não é pelo a vã repetição que nós vamos alcançar graça diante do Senhor. E aí? Concorda com isso? Esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Eu peço para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários se você já tem orado da maneira correta. Se porventura você quiser falar comigo, também tem como agendarmos uma videochamada pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp também você adquire o nosso livro 194 Perguntas sobre um Casamento em Crise. E tem outros links também bacana aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? No mais, espero te encontrar num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.